Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Sim. Tá tranquilo. É o Felipe aqui que está com o áudio, que já está dando ruído. Mas, então, vamos lá. Então, Dalton, modelo da bola de sinuca, partículas esféricas indivisíveis, esses representantes da matéria. Esse é o primeiro modelo atômico criado. Depois de Dalton veio o outro, veio Thomson, certo? Veio Thomson, que manteve a ideia inicial de Dalton, são esféricas, são indivisíveis, porém, elas são incrustadas de cargas positivas e cargas negativas. Então, a gente pega o modelo da bola de sinuca de Dalton e acrescenta as cargas positivas e negativas. Esse é o modelo de quem? De Thomson. Então, Thomson é o modelo do pudim, não é isso? Que apresenta, então, as cargas positivas e negativas presentes nessa esfera. Só para lembrar, pessoal, para o pessoal que foi chegando agora atrasado, eu estou dando só uma recapitulada na questão dos modelos atômicos para a gente entrar com estrutura atômica. No capítulo não pede nada de modelo, é só a parte de estrutura. Mas é necessário a gente poder ter uma ideia de onde é que vem isso. Depois, lá no próximo módulo, a gente vai trabalhar esses modelos de uma forma mais aprofundada. Então, Dalton, bola de sinuca, Thomson, o pudim, certo? Que acrescentou o quê? Que acrescentou essas cargas. Depois disso veio Rutherford. E Rutherford fez o quê? Ele montou essa ideia do sistema planetário, certo? Através de um experimento que ele fez, um bombardeamento com partículas alfa numa fina lâmina de ouro, ele chegou à conclusão que o átomo era formado por duas partes distintas. Existia um núcleo central, que é onde se concentra a carga, a massa do átomo, onde se concentra a massa, certo? E uma parte periférica que ele chamou de eletrosfera. Nessa eletrosfera é onde as partículas denominadas elétrons estão girando, certo? Em órbitas. Então, esse é o modelo que vamos estudar, certo? O modelo proposto por Rutherford, certo? E através desse modelo, só para lembrar, ele ganhou um prêmio Nobel. Vamos. Eu vou abrir uma apresentação aqui para eu ir me guiando para poder explicar para vocês. Essa é uma aula extremamente simples, só para lembrar. Porque nessa aula a gente só vai estudar aquela parte lá de próton, neutro, elétrico, que é bem simples. A maioria de vocês já tem um domínio sobre esse conteúdo aí. Então, vou abrir a apresentação para eu me guiando aqui, para a gente daqui a pouco ir fazendo as atividades. Pessoal, só para lembrar, essa apresentação ela é bem completa. Na realidade, ela envolve toda essa parte das descobertas de cada partícula, certo? Fala um pouquinho do histórico também do Dalton, do Thomson, do Rutherford, do Bohr, certo? Então, essa apresentação já é completa do conteúdo. Porém, o que vai se ater no conteúdo para a gente é só a parte mesmo de estrutura, que é o que a gente vai estar cobrando aí na atividade. Pela atividade, vocês vão estar percebendo o que é cobrado, certo? Então, vamos iniciar aqui. Eu não vou me ater muito à parte da teoria, que é o que eu tinha acabado de fazer esse resumo para vocês. Então, aqui tem a teoria atômica de Dalton, não é isso? Que tem, no caso, o seu modelo. No caso, tem o modelo dele, que é o modelo da bola de sinuca. Tem toda essa parte da definição, da contribuição em termos de massa que ele deu, certo? Fala um pouquinho do seu histórico, do Dalton. Aqui com relação ao Thomson, que fez, no caso, através desse tubo de raios catódicos, ele descobriu, então, a presença das cargas, não é isso? Principalmente do próton. Esse experimento dele deu origem, por exemplo, à televisão hoje. Aqui também, já também falando sobre o seu experimento. E, realmente, o que a gente quer falar, que é essa parte aqui, certo?
Em termos de estrutura, quando a gente tem hoje, basicamente o átomo ele é formado por quê? Por três partículas, certo? Essas partículas elas estão divididas em duas regiões. Uma dessas regiões é denominada núcleo, certo? E a outra é denominada eletrosfera. As partículas constituintes dos átomos são os nêutrons, os prótons e os elétrons, certo? Quando eu falo dessas três partículas, a gente tem que caracterizar essas partículas, pessoal, em termos principalmente de massa, certo? De massa relativa, e em termos de carga. A carga, a gente sabe que elas podem ser de dois tipos. Eu posso ter uma carga positiva e posso ter uma carga negativa. Acredito que todo mundo aqui já teve um momento na vida que brincou com um ímã, certo? O que é que acontece? Tem um lado do ímã que você põe e ele faz o que? Exerce uma atração. Tem outro lado que exerce uma repulsão. Não é isso? Isso está acontecendo porque a gente sabe que duas cargas opostas, a tendência é que elas se atraiam. Duas cargas iguais, a tendência é que haja o quê? Uma repulsão. Certo? Só para a gente poder entender aqui. No caso dos dos nêutrons. Os nêutrons e os prótons são duas partículas que estão presentes no núcleo atômico e a massa relativa deles é igual a 1, certo? O que, professor? É 1 grama, 1 miligrama, 1 quilograma? Qual é essa massa? Na realidade, a gente tem a massa dele é dada em U, que é unidade de massa atômica. Essa massa é extremamente pequena, certo? Nós vamos entender isso melhor quando a gente verificar o conceito de mol, lá no quarto trimestre, certo? Mas, por enquanto, a unidade que a gente vai utilizar é o U. Então, a massa dele é igual a 1U, tanto a do nêutron quanto a do próton. Em termos de carga elétrica, o próton ele possui a carga elétrica positiva. Então, a carga elétrica do próton positiva mais 1. O nêutron, como o próprio nome já diz, ele é neutro. Então, ele não possui carga elétrica. A carga elétrica dele é nula ou zero, certo? Então, quais são as duas partículas nucleares? Nêutrons e prótons. Tanto o nêutron quanto o próton possuem a massa igual a 1, e a carga elétrica do próton é positiva e a carga elétrica do nêutron é nula ou igual a zero, certo? Já os elétrons são as partículas que estão presentes na eletrosfera, eles estão girando aí em órbitas circulares. Os elétrons, pessoal, no caso, em termos de massa, vejam só a massa dele. É igual a 1 dividido por 1836. Isso significa que essa massa é igual a 0,0001. Então, é muito pequena, certo? É uma massa muito pequena. Vamos pensar na situação. Fulaninha aí está fazendo regime, certo? Aí se pesou lá 60 quilos. Vai em casa, corta a unha. Vai se pesar de novo. Vai dar diferença no peso da balança? Não. Mas a unha dela que ela cortou tinha massa? Tinha, né, pessoal? Tinha massa. Porém, se você fizer um paralelo da massa do corpo de fulaninha com a massa da unha, a massa da unha se torna o quê? Insignificante. É como a massa do elétron próxima à massa do nêutron e do próton. A massa do elétron é tão pequena, próxima à massa do próton, que a gente generaliza e diz que a massa dele é igual a zero, certo? Então, a massa do elétron, certo, por ser insignificante perante a massa das outras partículas, ela é considerada igual a zero. Porém, sua carga elétrica é igual ao quê? A menos 1. Então, só para a gente poder recapitular, elétron, carga negativa, próton, carga positiva. O nêutron não tem carga. A massa do nêutron e do próton é igual a 1 e do elétron é igual a 0, certo? Só por essa tabelinha já dá para a gente chegar à seguinte conclusão. A gente conclui aí que a massa do átomo, ela se concentra onde? No núcleo, porque é no núcleo em que estão presentes os prótons e os nêutrons. Então, no núcleo atômico, ele concentra toda a massa atômica, certo?
Em termos, pessoal, também volumétricos, já para poder envolver esse conceito para vocês, se a gente considerar que o núcleo possua o diâmetro da pontinha, pense aí daquela pontinha da sua caneta, da pontinha do seu lápis. Se o núcleo fosse desse tamanho, a eletrosfera, certo? Seria maior do que em torno do tamanho de um quarteirão, certo? É uma relação bem, certo? Bem grande em termos de torção, não é isso? Você tem uma proporção aí muito grande em relação do tamanho do núcleo e do tamanho da eletrosfera. A eletrosfera é muito grande, certo? Isso porque o poder de influência, o poder dessa carga gerado pelo núcleo também é grande, certo? Pessoal, fica aberto aí, a qualquer momento vocês podem abrir o áudio aí e colocar o questionamento de vocês, certinho? Vamos continuando. Principais características do átomo. Olha só, número atômico. O que vem ser o número atômico? O número atômico, pessoal, nada mais é do que o número de prótons de um átomo. Sempre que você vamos dizer que você está aí querendo identificar um determinado átomo, você vai pegar esse átomo e verificar o seu número de prótons. Quando você verifica o seu número de prótons, pronto, eu peguei um átomo, ele tem 8 prótons. Se tem 8 prótons, com certeza é um átomo de oxigênio. Não, peguei um átomo, ele tem 9 prótons. Se for 9, já é de flúor, certo? Se for 7, já é de nitrogênio. Então, o que vai identificar, diferenciar um átomo de outro é o seu número de quê? De prótons. Por isso, o número de prótons é tido como número atômico, certo? Que é o número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo. E vai relacionar esse número com o quê? Com o elemento químico. Alguém falou algo? Então, continuando. Outro detalhe, pessoal. Existe no átomo sempre um equilíbrio, certo? Porque um átomo, o núcleo do átomo, ele vai estar exercendo atração em cima da eletrosfera, não é isso? A gente sabe que no núcleo tem carga positiva, vai estar atraindo os elétrons que têm carga negativa que estão na eletrosfera, certo? Para que haja um equilíbrio, esse número de cargas tem que ser igual. Como assim igual? O número de prótons, que são os positivos, tem que ser igual ao número de elétrons, que são o quê? Os negativos, para que haja um equilíbrio aí, certo? Então, no caso de uma representação, o número de prótons sempre é igual ao número de elétrons. Aqui nesse exemplo que foi dado aqui, ó, temos o cloro, e ele tem a representação do número atômico. Só para lembrar, o número atômico é representado pela letra Z, certo? Então, ele tem um número atômico igual a 17. Isso significa que ele possui o quê? 17 prótons e 17 elétrons, certo? Se você tem o sódio, que possui o número atômico 11, o que é que isso significa? Significa que o sódio possui 11 prótons e 11 elétrons, certinho? Então, só para a gente poder definir. Então, nessa parte que a gente verificou que o número atômico nada mais é do que o número de prótons, e esse número de prótons também é igual ao número de elétrons, certo? Número de massa. Só para lembrar, o número de massa é representado pela letra A. Como eu já havia comentado com vocês, lá no slide anterior, o número de a massa do átomo, ela se concentra principalmente não, ela se concentra no núcleo, certo? Então, toda a massa do átomo, ela está concentrada no núcleo. Porque a gente lembra que fora do núcleo só existe a eletrosfera, onde estão presentes os elétrons. Então, os elétrons, como tem uma massa desprezível, a massa, portanto, do átomo vai se concentrar no núcleo, certo? A massa é representada pela letra A e ela vai corresponder à soma dos prótons e dos nêutrons. Então, a massa é igual à soma de próton mais nêutron, certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos aí para a gente. Aí eu tenho o cálcio, que ele possui o número atômico 20, portanto, ele tem
20 prótons. E possui um número de massa 40, certo? Como na representação, pessoal, na representação oficial de um elemento químico, só está representando a massa e o número atômico, como é que eu posso fazer para descobrir o número de nêutrons? Para descobrir o número de nêutrons é simples. A gente sabe que a massa é igual à soma de próton mais nêutron. Então, na equaçãozinha aí, como é que ficou? A massa é 40, que vai ser igual a prótons, que é 20, mais nêutrons. Então, para descobrir nêutrons, basta o quê? Subtrair. Massa menos prótons. Então, 40 menos 20 deu quanto? 20, certo? Então, para o cálcio, ele possui a massa igual a 40, número atômico 40, e número de nêutrons, não, desculpa, número atômico 20 e número de nêutrons 20. Para o cloro, o segundo exemplo, os valores que vão ser fornecidos serão os valores de número atômico, que nesse caso é 17, e número de massa, que nesse caso é 35. Para eu descobrir o número de nêutrons, basta fazer a massa, que é 35, menos os prótons, que é 17. Um total de 18 nêutrons. Certinho? Então, a massa é igual à soma de prótons mais nêutrons. Para descobrir nêutrons, basta subtrair massa menos prótons. A questão do elemento químico, pessoal, como eu já tinha comentado, elemento químico seria um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons, ou seja, tem o mesmo número atômico. Então, esse é o conceito aí para elemento químico. Conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. A questão da representação. A gente sabe que existe uma simbologia para poder representar esses elementos, certo? O símbolo ele é representado pela a primeira letra do nome do elemento em latim, certo? E quando você tem uma duplicidade com a primeira letra, usa-se a primeira em maiúsculo e a segunda em minúsculo, certo? Então, eu tenho, por exemplo, aí do sódio, Na. Então, inicialmente descobriram o nitrogênio, portanto, o N sozinho representa nitrogênio. O sódio, em latim, é nátrio. Então, eu não poderia colocar só o N, porque já existia o nitrogênio. Então, coloquei Na para representar sódio. E na simbologia, sempre nós teremos em cima, na parte superior, o número de massa e na parte inferior, o número atômico. Esse é o padrão utilizado. Parte superior, massa, parte inferior, número atômico. Professor, mas e o número de nêutrons? Não é representado, certo? Para descobrir o número de nêutrons, você tem que fazer o quê? Massa menos número atômico. E o número de elétrons também não é representado, porque a gente sabe que o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, certo? Então, eu coloquei o símbolozinho para vocês, Na, 23, que é a massa, 11, que é o número atômico. Então, ele possui prótons, 11, número atômico, número de nêutrons, desculpa, vai ficar 23 menos 11, que vai dar 12, certo? E o número de massa já está aí, que é 23. E só um exemplozinho para vocês aí, ó. Dei uma olhada aí, anote aí no cantinho, 1 minuto aí para eu poder corrigir com vocês, para verificar se vocês pegaram. Indicar o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes em cada átomo dos seguintes elementos, certo? Dei uma olhada aí para verificar se conseguiram entender, para a gente poder resolver. Então, pessoal, resolveram aí, né? Questão essa daí, mamão com açúcar. Para descobrir o número de prótons, nêutrons e elétrons, bem simples. Lembrando que a gente sabe que o número de prótons e elétrons são iguais.
Portanto, aí para o carbono, quantos prótons ele tem? 6. Quantos elétrons? 6. Para descobrir o número de nêutrons, basta a gente fazer a subtração. Massa, que é 12, menos 6, certo? Então, massa menos um número atômico, 12 menos 6 dá 6 também. Então, aí ficou na primeira próton 6, nêutron 6 e elétron 6. Para o segundo, o flúor, a gente tem aqui o número de prótons. Oi? Para o segundo, pessoal, nós temos aí número de prótons 9, número de nêutrons 19 menos 9, que dá 10, e elétrons 9. E para o último, prótons 26, nêutrons 56 menos 26, que dá 30, e elétrons dá 26. Alguém teve alguma dúvida aí nessa questão? Alguma dificuldade, pessoal? Não. Então, tudo ok, né? Então, vamos passando. O que eu falei até agora, tudo foi com relação a um átomo no seu estado natural, certo? No estado natural, o que é que acontece? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele está em equilíbrio, certo? É equilíbrio de cargas. Mas esse equilíbrio de cargas, a partir de uma força externa, ele pode ser perdido, certo? Então, a partir da atuação de uma força externa, você pode, então, desequilibrar, certo? Esse átomo pode perder ou ganhar elétrons. Lembrem-se sempre, o que altera é o número de quê? De elétrons. Ele perde ou ganha elétrons. Então, pessoal, quando isso acontece, a gente diz que o átomo se tornou o quê? Um íon. Então, o que vem a ser um íon? Um íon é um átomo, certo? Que perdeu ou ganhou elétrons. Portanto, ele vai apresentar um número de prótons diferente do número de elétrons, certo? São dois tipos de íons. Ele pode ser quando ele perde elétrons, ele pode ser do tipo cátion, certo? E quando ele ganha elétrons, ele vai ser do tipo ânion. Só para lembrar, o cátion ele perde elétrons. Se antes ele estava em equilíbrio, o número de carga positiva é igual ao número de carga negativa, não é isso? O que ele está perdendo é carga negativa. Então, ele perdeu o negativo. O que vai ficar prevalecendo, o que vai sobrar para a sua estrutura é a carga positiva. Portanto, o cátion ele perde elétrons e tem carga positiva. O ânion, já é o contrário, ele ganha elétrons e apresenta carga negativa. Certinho? E vamos a alguns exemplos. Íon positivos ou cátions, certo? Então, nós temos aqui o exemplo que eu coloquei, o magnésio. Então, você tem o magnésio, que possui o número atômico 12, certo? Portanto, no seu estado natural, ele tem 12 cargas positivas e 12 cargas negativas. Se ele perdeu duas negativas. Então, eu vou representar como? O Mg, no caso, 12, e colocar o 2 mais. Esse 2 mais está indicando o quê? Está indicando que ele perdeu 2 elétrons, certo? Então, 2 mais está indicando que ele perdeu 2 elétrons. Então, nessa representação, eu terei 12 prótons e apenas 10 elétrons, certo? Negativo. Como negativo aqui, eu coloquei o flúor, certo? O flúor, pessoal, se vocês observam, ele naturalmente possui número atômico 9, certo? Indicando que ele possui 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. Ele, através dessa força externa, ganhou um elétron. Como é que eu represento? O F, com o número atômico 9, e a cargazinha negativa. Nesse caso, você pode também colocar um menos ou apenas um menos, certo? Então, nessa segunda representação aí, eu vou ter o quê? Eu tenho
eu tenho a seguinte, eu vou ter a representação ó, com 9 cargas positivas e 10 cargas negativas, ou seja, ele tem um elétron a mais do que o número de prótons. Já pegando essa parte das semelhanças aí, pessoal. No estudo da estrutura atômica, é muito comum ocorrer algumas semelhanças. E dessas semelhanças, elas recebem umas nomenclaturas aí bem específicas, certo? Temos primeira semelhança. Quando o átomo apresenta o mesmo número atômico e apresenta um número de massas diferentes, certo? O que é que vai acontecer? Eles são chamados de isótopos. Então, isótopos são aqueles átomos que apresentam o mesmo número de prótons e número de massas diferentes. Coloquei alguns exemplos aí para vocês poderem perceber. Por exemplo, ó, o carbono. Existe o carbono 612, o carbono 613 e o carbono 614. Se vocês perceberem, os três pertencem ao mesmo elemento. São todos átomos de carbono. Por quê? Porque o que define o elemento químico é o seu número de prótons. E o número de prótons deles são o quê? São iguais. Então, todos têm o mesmo, 6. Já as massas são o quê? São diferentes. Uma é 12, uma é 13 e outra é 14. Além da massa ser diferente no caso do isótopo, essa diferença ela surge justamente em virtude do número de nêutrons serem diferentes. Se você calcular o número de nêutrons, para o primeiro carbono, 12 menos 6, 6. Para o segundo, 13 menos 6, 7. E para o terceiro, 14 menos 6, 8. O número de nêutrons também são diferentes. O mesmo está acontecendo nesse oxigênio. Existe o oxigênio 8,16, o 8,17 e o 8,18. Certo? Também existe todos pertencem ao mesmo elemento e tem as massas diferentes. Para o potássio, pessoal, também é a mesma coisa. Você tem aí o potássio 19,39, o potássio 19,40 e o potássio 19,41, certo? Então, fica entendido aí que isótopos apresentam sempre o mesmo número de prótons e números de massas diferentes. Já isóbaros, certo? São átomos que apresentam diferentes números atômicos, mas o mesmo número de massa. O exemplo aí, ó, o cálcio, 20,40, e o argônio, 18,40. Se vocês observarem, são elementos químicos diferentes. O cálcio é um deles e o argônio é outro. Porque o que define o elemento químico é o número atômico, que são diferentes. Porém, as massas são as mesmas, certo? O cálcio, no caso aí, vai ter como partícula 20 prótons, 20 elétrons e 20 nêutrons. Já o argônio, 18 prótons, 18 elétrons e 22 nêutrons. Isótomos. Os isótomos é um caso bem interessante e específico, porque eles apresentam diferentes massas e diferentes números atômicos. Porém, o número de nêutrons será igual. Se você compara o nitrogênio 7,14 com o carbono 6,13, calculando-se o número de nêutrons. No caso do nitrogênio, 14 menos 7 dá 7. E no caso do carbono também, ó, 13 menos 6 dá 7. Então, as massas são diferentes, números atômicos diferentes, porém o mesmo número de nêutrons. Essa é uma característica específica dos isótopos. E, por fim, aí, isoeletrônicos. Os isoeletrônicos eles são átomos que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Necessariamente, eles já vão ter que pertencer a elementos químicos diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, esse cátion do sódio, Na, né? Na+. Naturalmente, ele teria quantos elétrons? 11. Como ele perdeu um, possui 10 elétrons. O mesmo está acontecendo com esse ânion do oxigênio. O oxigênio, naturalmente, teria
8 elétrons. Como ele apresenta essa carga 2 menos, quer dizer o quê? Que ele ganhou 2. Então, 8 que ele tinha com os 2 que recebeu, 10. E o neônio, no seu estado natural, certo? Tem 10 como número atômico, portanto, 10 elétrons. Eu falo, então, que essas 3 espécies, elas são isoeletrônicas, certo? Exemplozinho aí, pessoal, ó. Os átomos Mn são isóbaros e apresentam as seguintes características. Vou dar uma orientada para vocês resolverem esse exemplo. Aí ele quer saber, ó, determinar o número atômico, o número de massa de Mn. Se vocês observarem aí, a massa de M é 5x. A massa de N é 4x mais 8. Só que como ele diz que eles são isóbaros, o que é que vocês têm que fazer para resolver isso aí? Igualar. 5x vai ser igual a 4x mais 8. Certo? Montando essa equaçãozinha aí, vocês vão conseguir, então, descobrir o valor de x. Quando descobrirem o valor de x, vocês vão então, voltar com esse valor, substituir, certo? E descobrir todos os valores, tanto de massa quanto de número atômico, certo? A gente está no finalzinho aí do nosso tempo, pessoal. Vocês, por favor, peguem um livro aí, para eu orientar quais são as questões que vocês vão fazer. Aí, nesse caso aqui, ó, só para a gente concluir esse exemplo, aí vai ficar 5x igual a 4x mais 8, certo? Portanto, x vai ficar igual a 8. Se x vai ficar igual a 8, você volta e substitui. No caso de m, vai ficar 5 vezes 8, que é 40, e 10 mais 8, que é 18. No caso de n, 4 vezes 8 mais 8, que dá 32 mais 8, dá o próximo 40, confirmando que eles são isóbaros. E aqui 11 mais 8, que dá 19. Então, fica 40 e 18, 40 e 19. Vocês peguem um livro de vocês, na página 270, é a última página do livro de Química, até a 272. São três questões que vocês vão estar resolvendo aí, certo? Vocês vão resolver, me enviar pelo Zap, pode ser pelo Zap, pelo e-mail, como vocês acharem melhor, para a gente poder tá contabilizando quem é que está fazendo. Então, isso aí vocês vão me apresentar na nossa próxima aula, certinho, que é amanhã. Por hoje, a gente vai finalizando por aqui, certo? Se alguém tem alguma dúvida aí, pode ir colocando também. Finalizar essa apresentação. Eu vou passar essa apresentação para o grupo de vocês, para vocês terem em mãos, para a gente dar continuidade na nossa próxima aula. Professor, Diga. o senhor poderia explicar do nosso sinal em cima, positivo ou negativo, no elemento químico? O que ele significa? Então, quando a carga é positiva, significa